Oi! Gente, hoje vocês vão ver a importância de um editor. Na verdade, quando tem vídeo de precisava falar, já não tem muita edição, porque eu sempre falo pro Marcelo, ai Marcelo, eu falei lá as coisas que eu precisava falar, e não precisa ficar caprichando na edição, não. Antigamente até o Marcelo botava umas musiquinhas no fundo, o pessoal reclamava, então o vídeo de precisava falar já não tem muita edição. Mas esse vídeo eu vou postar essa semana, e o Marcelo me pediu pra não trabalhar essa semana por conta da família dele, que ele queria tirar uns dias com os filhos dele. E eu falei, pode ir, Marcelo, vai com Deus, vai curtir sua família, porque família é uma só. E esses tempos, né? Esse tempo que a gente perde às vezes é muito importante e não volta. Eu sempre falo pra vocês que eu queria mais algum tempinho com meu pai e não volta. Então, assim, eu falei pra ele lá e ele vai essa semana toda. Acho que eu tô gravando os vídeos todos e o que der pra eu postar sem edição, eu vou postar aqui, como esse aqui, com certeza vai ter só meu corte mesmo. E os outros, semana que vem, ele posta. Mas enfim, gente, eu precisava te falar de hoje. Eu já tava querendo falar com vocês sobre uma fase que eu passei muito difícil e talvez você esteja passando por essa fase. Eu quero falar pra você no lugar de uma pessoa que entende o que você sente, porque eu sou uma pessoa normal igual a você. Então, queria conversar um pouquinho sobre isso. Aí, o que acontece, gente? Eu tive uma confirmação. Há um tempo atrás, eu passei uma fase muito difícil, que essa fase, a sensação que dá de verdade quando você tá passando uma fase, principalmente como essa que eu passei, financeira, que você se vê desesperada, né? Que você se vê sem força pra você seguir, você não sabe qual atitude você vai fazer, você não sabe se você vende uma coisa. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque hoje você pode me ver aqui e falar assim, ela nunca passou por isso. É muito fácil ela falar certas coisas porque ela nunca esteve nessa situação. E eu vou falar pra você num lugar que eu já estive, e eu já estive algumas vezes, tá? Eu vou voltar lá atrás mesmo. Quando eu me casei a primeira vez, eu me vi numa situação de dependência do meu ex-marido, né? Então assim, porque ele trabalhava, eu acabava ficando em casa, depois até comecei a trabalhar com ele e tudo, mas eu não tinha um salário. Então assim, tudo era regrado por ele, né? Eu não passei aperto, pelo contrário, ele tinha uma condição financeira boa, mas tudo eu tinha que pedir, tudo eu tinha que falar com ele. Então assim, quando eu parcelava alguma coisa pra eu pagar, eu tinha que falar com ele, assim, pra aquele sentimento ruim de você ter que pedir as coisas, é muito ruim, e foi uma situação que eu não queria viver na minha vida. Por quê? Eu podia trabalhar, né? Eu até trabalhei algumas vezes, trabalhei na Riachuelo, trabalhei na Microcamp, trabalhei como consultora de vender curso, trabalhei em algumas lojas, trabalhei como promotora de vendas da C7, eu trabalhei algumas vezes, tive meu saláriozinho ali, nunca passei aperto, mas depois, no geral, eu trabalhei só com ele e vivi esse relacionamento de dependência que não é uma fase ruim, mas não é uma fase que eu queria ficar, né? E depois eu arrumei meu emprego, depois eu separei, fui fazer faculdade e tudo, e quando eu separei, por isso que eu falo que assim, é muito complicado, porque às vezes a gente tá num lugar e a gente fala assim, se eu fizer isso, eu vou ser mais feliz. Se eu tiver isso, eu vou ser mais feliz. Se eu conseguir comprar aquilo, eu vou ser mais feliz. Se eu conseguir fazer tal coisa, eu vou ser mais feliz. E eu vou mostrar pra você que não é bem assim. Inclusive tem um vídeo aqui que eu mostrei pra vocês, que eu falei pra vocês sobre que eu conquistei todas as coisas que eu sonhei e eu não tava feliz. Tem esse vídeo aqui. E aí o que aconteceu? Quando eu separei do meu ex-marido, o Diego passou ali, fui trabalhar, né? Ganhava muito pouquinho na época, ganhava salário de estagiária, né? R$ 900. Eu tinha que pagar a faculdade, aí já era difícil pagar a faculdade, ainda tinha que pagar a passagem, eu ficava o mês inteiro sem nada, né? E aí teve um momento que eu contei moeda pra eu comer, porque eu fui morar sozinha, né? E aí, na época, meu pai não entendeu muito bem a separação, não queria que eu fosse pra casa, eu fui morar sozinha. Depois a minha mãe conversou com meu pai, falou tudo que eu tava contando pra ela, o que eu tava passando, e meu pai deixou eu morar em casa e foi mais tranquilo. Mas até então, eu lembro que teve um dia que eu contava as moedinhas pra eu comer, almoçar, porque nem comida na minha casa tinha. E eu, por orgulho, também não queria ir lá almoçar na casa da minha mãe. E aí, essa ainda não foi a fase difícil, né? Tipo assim, foi uma fase, um momento conturbado, mas foi ok, eu trabalhava, eu tinha meu dinheirinho ali, eu podia pagar minhas contas e tal. Depois eu tive uma outra fase muito difícil, que foi a fase quando a gente noivou, que aí logo depois que a gente noivou eu fiquei desempregada, e aí a gente tinha acabado de comprar o apartamento, eu não sabia como que a gente ia fazer pra pagar, e aí fiquei desempregada, mas depois de 2 semanas eu arrumei emprego, consegui passar por essa fase, e aí depois eu passei por uma outra fase, que é essa que eu quero falar pra vocês, que foi desesperadora. A sensação, gente, que dá quando você tá com conta pra pagar, né, e quando você não tem dinheiro pra você, não sabe de onde vem, você não sabe o que você faz, você pensa em vender alguma coisa, vou vender alguma coisa que eu tenho, vou vender tal coisa, o que eu posso fazer? A sensação é muito ruim, a sensação é muito difícil. E aí eu tava num momento, assim, muito difícil, tava nesse momento de, sabe, de querer sumir. Eu falava assim, cara, se eu pudesse, eu sumia hoje, eu sumia porque, assim, só assim pra acabar os problemas. E aí o inimigo, ele entra na tua mente, né? Como diz na Bíblia, o diabo veio pra matar, roubar e destruir, né? Então
Então, assim, o que o inimigo ama é entrar na tua mente. E a partir do momento que ele não entra na tua mente, você tá com a tua mente boa, você consegue pensar em estratégia, você consegue trabalhar, você consegue passar por essas fases difíceis, né? E ter fé em Deus que você vai conseguir. Só que quando entra na tua mente, você já não acredita em mais nada, minha filha. Você já não acredita mais no seu próprio potencial, no seu trabalho, você já não acredita mais que Deus pode mudar aquela situação, você não acredita, né, que tem uma esperança no fim do túnel, você começa só a se afundar. E daí eu lembro de ter visto um vídeo. Eu vi um vídeo de uma criança que ela tinha um problema de saúde, que ela nasceu com esse problema de saúde. E daí, eu naquele momento, eu peguei todos os meus princípios, né, tudo que meu pai me ensinou, tudo que minha mãe me ensinou, e eu falei assim, cara, eu tenho que agradecer, porque eu tenho saúde, eu posso trabalhar, e isso aqui é uma fase, isso aqui vai passar. E eu sei que naquele momento, quando a gente tá naquela fase ruim, a gente não acredita. A gente simplesmente quer acabar com aquele problema, e a gente pensa até em estratégias ruins, a gente pensa, às vezes a gente não quer, a gente não tem força pra passar por aquilo, sabe? Mas era como se Deus estivesse falando pra mim naquele momento assim, tá vendo essa criança, o que ela passa? Todo dia a mãe dela tem essa rotina com ela, e ela tem que fazer esse negócio que ela tinha que fazer, se era diálise, eu não lembro, que faz muito tempo. E aí ela tinha que fazer aquela hemodiálise, fazer aquela limpeza daquele local e tomar uma injeção e não sei o quê. E tipo assim, a mãe abriu mão de tudo pra poder cuidar daquela criança, porque a criança é vulnerável, ela depende de alguém pra poder fazer. E a mãe também não podia trabalhar. Você imagina se aquela mãe tivesse naquela minha situação que eu tava, de não conseguir fazer as minhas coisas, de não conseguir pagar minhas contas e as contas virando uma bola de neve e tal, e não sei o quê. E aquela mãe, imagina se aquela mãe tivesse naquela minha situação. Ela nem poderia ter a esperança de trabalhar porque ela tinha que cuidar da filha dela. E aí eu comecei a pensar, cara, eu tenho saúde, eu posso trabalhar e eu vou vencer. E assim, é o que eu sempre brinco com vocês, né? Às vezes eu fico zoando, às vezes a gente acha que a gente quer, eu vou ser mais feliz quando eu tiver 1 milhão na minha conta. Aí quando eu botei 1 milhão na minha conta, eu falei, e aí? Lembro muito do Whindersson, cara, o Whindersson Nunes falou isso pra mim. Eu queria juntar meu primeiro 1 milhão. Quando eu juntei meu 1 milhão, eu falei, tá, é 1 milhão. 1 milhão não dá pra nada. Ele falou bem isso pra mim. E eu falei, eu pensando na época, que 1 milhão não dá pra nada, gente? 1 milhão é muito. É 1 milhão. E ele falou, 1 milhão não dá pra nada. Tu não dá pra nada. Tu compra um imóvel, pronto. Agora tu tem que ter dinheiro pra pagar o IPTU do imóvel e o condomínio do imóvel, ou não sei o que do imóvel. E eu falei, cara, é verdade. Depois, né? Depois, quando eu consegui juntar meu primeiro 1 milhão, eu falei, realmente, ele tem razão. Se você não souber administrar, 1 milhão passa assim. Tu compra um imóvel, compra um carro, paga a conta, acabou. Tu vai gastando ali e tal, não sei o quê. Aí, mas aí você fala, eu vou ser feliz quando tiver um macho. Aí tu arruma um macho, o macho é bom, o que tu faz? Não tô feliz, não gosto mais do macho. Aí você fala, porque eu vou ser feliz a hora que eu conquistar tal coisa. Aí tu conquista e tu chega igual a mim e fala, conquistei agora. Não tá feliz. Porque o que preenche o nosso coração realmente, verdadeiramente, é o Espírito Santo. Quando a gente tiver esse entendimento que a gente, sabe, do nosso propósito de falar assim, cara, eu tô aqui pra servir. Eu tô aqui pelo privilégio de ter tido o dom da vida. E tem muita gente que fala assim, eu não queria ter nascido. Outro dia eu vi uma menina que falou assim, eu não queria ter nascido, eu vou processar meus pais. Gente, eu achei meio surreal, né? Ela falou que queria processar os pais dela porque ela não queria ter nascido. E aí eu falei, gente, você teve o dom da vida. Tudo bem, eu entendo que tem momentos, como eu falei pra vocês, eu tive que passar por esse momento pra poder entender que realmente é difícil principalmente quando você tá enfrentando uma crise financeira, porque você não vê esperança, você pensa em vender uma coisa, você pensa em pedir dinheiro emprestado pra alguém, você pensa, e todas as estratégias que você pensa não dá certo, porque uma você vai se indispor com uma pessoa, uma você vai mostrar a sua situação pra uma pessoa que talvez não é pra você mostrar, e aí isso fez muito sentido quando aquele louvor que fala assim, hoje, né, eu falando isso porque esse louvor não é dessa época, mas hoje eu pensando, faz muito sentido aquele louvor que fala Deus e eu, do Leandro Borges. Ele fala assim, porque existem coisas que é só você e Deus, e mais ninguém. Esse hino é lindo, cara, bota aí, Deus e eu, do Leandro Borges. Aí ele fala, sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite. Não conte os teus maiores sonhos a ninguém, não mostre a sua ferida pra quem não tem. Não se lamente pra quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore pra quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio pra isso. É você e Deus. É no altar, né? E quando fala no altar, não é só na igreja, tá? Tipo assim, óbvio que eu sempre vou levantar a bandeira. Vá à igreja. Lá é o templo, lá é o corpo, lá você vai encontrar comunhão, lá você vai destinar um tempo pra isso. E assim, fez muita diferença, tá? Eu estar hoje na igreja, eu ir buscar. Faz muita diferença. O dia que eu não vou, eu fico muito triste. Eu me sinto assim, como se eu não cumpri minha semana. Domingo passado eu não fui porque não deu, porque a gente ia ter uma visita aqui na casa, né? Que a casa tá à venda, ia ter uma visita na casa, não ia dar tempo de organizar a casa. Eu ia chegar na hora praticamente da visita, então não ia dar. A gente não foi. Mas eu me sinto mal quando eu não vou. Mas quando fala é você e Deus é no altar, você, dobra teu joelhinho, minha filha.
dobra teu joelhinho e ali você faz um altar de adoração, é ali. Então é esse o lugar. Quando eu contei meus sonhos pra alguém, me disseram, são grandes demais pra você. Quando eu canto assim, eu fico assim, dá vontade de dar um murro na cara da pessoa. Que, garota? Tu não conhece meu Deus, não? Tu não sabe o Deus que eu sirvo, não? É grande demais pra... Sabe de nada, que eu não podia nem ter filho, eu tô com 2 filhos aí. Me perturbando, descongelei os 2. E eu nem podia ter filho direito, tá aí, ó, os 2 aí perturbando. E aí essa parte é assim, ó. Quando eu contei os meus sonhos pra alguém, me disseram, são grandes demais pra você. Quando eu falei onde queria chegar, me disseram, pare por aqui, não vá além. É exatamente isso que fazem, tá? Por isso que Deus fala pra você não falar pra alguém, porque você vai ouvir palavras que você não quer ouvir. E ninguém vai ajudar você. Tipo assim, pode até ter uma pessoa que, vou te ajudar, não sei o quê, mas ninguém é Deus. Ninguém é Deus, então assim, vai por mim. Mas com Deus foi bem diferente. Ai, gente, eu vou me emocionar. Quando eu preciso falar, eu fico arrepiada, porque eu fico fã de Deus, é incrível. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse, vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele disse, Leandro, que é o cantor, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então, eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele pra mim são muito maiores que os meus. E agora, eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus, vou fechar a porta do meu quarto, que eu falei, não estamos falando de igreja, estamos falando de você e Deus, o altar. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Lugar de rasgar a alma é na presença de Deus. Não desabafa no Facebook, não. Faz o que Mateus 6:6 diz. Entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra Ele. Conta em segredo, porque publicamente Ele vai te honrar. E hoje eu sou igual criança mimada. Não pisa em mim, porque eu conto tudo pro meu pai. Eu conto. E aí ele repete, né? Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. E, gente, ó, eu vou falar uma coisa pra você. Eu estive nesse lugar. E aí eu vou te falar por que eu vim fazer esse vídeo aqui. Porque hoje eu tava num momento ruim que eu lembrei desse dia que eu reclamei muito e eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Tá tudo ruim pra mim, eu não consigo pagar essas contas, eu vou vender não sei o quê, eu não quero mais trabalhar, eu trabalho tanto pra quê? E eu não consigo, sabe? E, enfim, foi um momento muito difícil e eu lembro que eu falei pra você que eu vi um vídeo de uma criança, né, de uma mãe com uma criança que fazia hemodiálise, se eu não tô enganada, e aí a mãe tinha toda aquela luta, né, e eu falei, cara, eu tenho saúde, mano. A partir do momento que eu entendi que eu tenho tudo, que eu tenho saúde, cara. Eu tinha minha família ali, eu tinha emprego, sabe? E aí talvez você fale, mas eu não tenho emprego. Exatamente, eu tô passando por esse momento porque eu não tenho emprego. Calma, você tem saúde, você tem tudo, tem gente que pode trabalhar. Então, assim, eu lembro que quando eu tava numa situação muito difícil, né, e eu fui vender sacolé. E eu falei, cara, sacolé, vou vender sacolé, tal, não sei o quê. Eu fui correr atrás, né? Porque se eu não tivesse saúde, nem correr atrás pra vender o sacolé eu tinha, nem pra fazer biscuit eu tinha. E daí, hoje eu tava numa situação... Olha só que coisa. À noite, eu tava pensando em gravar esse vídeo pra vocês. Eu falei assim, eu vou fazer esse vídeo sobre essa fase porque eu recebo muita gente falando pra mim, eu quero desistir, não sei o que eu vou fazer, eu tô passando um dos piores momentos da minha vida. A gente tá vivendo um momento muito difícil no nosso país, gente. Assim, as coisas estão muito caras, as pessoas estão conseguindo sobreviver. As pessoas não estão conseguindo, assim, estão conseguindo fazer o básico do básico ou o mínimo do básico, entendeu? E a gente tava passando um momento difícil. E daí eu pensei em fazer esse vídeo ontem. Quando eu acordei hoje, eu acordei muito estressada, muito chateada. Por quê? Vou contar pra vocês, vai ficar bobeira, mas enfim. Porque eu acabei de chegar de viagem de São Paulo, vou pra São Paulo na outra semana de novo. E quando eu volto, eu já volto e faço outra viagem de 20 dias. E daí, ou seja, eu vou ficar uma semana, não vou ficar tão longe dos meus filhos, porque o Diego vai pra São Paulo com as crianças pra ficar comigo 3 dias ali, porque a gente vai ter um aniversário pra ir. E aí ele volta, eu fico gravando mais 2 dias em São Paulo, volto pro Rio, fico o resto do dia e no dia seguinte eu faço uma viagem internacional e volto em 20 dias. E aí eu comecei a ficar desesperada, sabe? Eu comecei a ficar assim, eu sei que é oportunidade, eu sei que é uma coisa boa pra mim, eu sei que é trabalho, eu sei que não é lazer, eu sei que... Mas eu me cobro. Se vocês viram o vídeo que eu gravei com o Diego lá, né, que eu falei que eu me cobro como mãe, de estar ausente às vezes, eu me cobro muito. Então assim, eu tava muito mal e eu falando, reclamando mesmo. Eu não vou nem repetir as coisas que eu falei, porque eu já pedi perdão a Deus. Na hora que eu sentei aqui pra gravar esse vídeo, eu já pedi perdão a Deus. Eu falei, Senhor, muito obrigada. Obrigada pela minha saúde, obrigada pela saúde dos meus filhos, obrigada pelos trabalhos, obrigada por tudo. Eu agradeci, pedi perdão a Deus. Falei, Senhor, me perdoa. Aí, eu vou botar um vídeo aí pra vocês. Na hora que eu tava reclamando, apareceu esse vídeo pra mim, dessa menininha que tem diabetes. Aí eu mandei pro Diego. Eu falei assim pro Diego, ó. Eu botei assim, acho que isso apareceu pra mim, tipo Deus falando, sério que você tá reclamando?
você é saudável, seus filhos são saudáveis, agradeça e vai trabalhar. E aí o vídeo dessa menininha era um vídeo muito simples, gente, mas se você entender a voz de Deus, quando você tá próxima de Deus e você começa a entender os sinais que ele te dá, você entende muito bem. Era um vídeo que apareceu aleatório pra mim. Na hora que eu abri o Instagram tá com estabilidade hoje e apareceu pra mim esse vídeo. E a menininha, ela é diabética e falou, olha o que a diabética vai comer hoje. Ela mostra o cupcake. E nisso a mãe dela vai medir a glicemia dela pra ver se ela podia comer o cupcake. Ela tava com 300 e pouco, nem sei se é alto, mas acredito que seja alto, porque muito alto. Porque ela falou, não, você não vai poder comer, não. Enfim, vou botar o vídeo pra vocês verem. Adivinha o que você vai comer hoje? Cupcake verde. Meu pai amado, não vai comer nada agora não. Olha isso. Luísa, eu vou dar 3 unidades pra corrigir. E quando a glicemia dela estiver boa, eu deixo ela comer e dou a quantidade necessária pra ela comer o cupcake. Enquanto isso, ela vai esperar. Agora eu vou guardar o cupcake na geladeira. Guarda. Besta. Faz 1h40, eu dei insulina pra corrigir. E agora eu vou tirar o dedinho dela de novo. Pra ver se ela está apta a comer o cupcake dela. Muito bom. 94. Pra ela poder comer o cupcake, eu tenho que dar 2 unidades e meia. Não tem como. Então eu vou dar 3 unidades pra ela. E depois a gente faz uma correçãozinha se eu ver que tá caindo, antes de cair mesmo. Quer tomar insulina? Aqui, ó, gente. Tá insulina na Manu, bracinho da Manu. Oi! Mas é verdade. Dá uma gigante. Meu Deus. Cupcake! Dá um pouco desse verde pra não. A hora que ela fala toda feliz que ela vai comer, a mãe dela vai medir a glicemia dela, né? E aí, tipo, ela tá rindo ainda. Aí a mãe dela fala, não vai poder comer não, você tá muito alto. E aí ela continua rindo assim, ó. Tipo uma carinha assim de decepcionada, mas tá bom. Então eu vou te dar a insulina pra baixar e quando abaixar eu deixo você comer. E gente, tem noção que olha o trabalho que ela precisa fazer pra essa menininha ter um pouquinho de felicidade ali, comer um docinho. Comer um docinho, entendeu? E aí, gente, quando veio esse vídeo na minha timeline, eu falei assim, é a confirmação de que eu preciso fazer esse vídeo. Porque a gente, quando tá passando pela luta, quando a gente tá passando pela prova, a gente pensa em desistir. A gente pensa que nada tem jeito. A gente pensa que não tem esperança. E sabe o que a gente esquece? Que Deus é a nossa esperança. Que a gente tem muito motivo para agradecer. Eu quero te convidar a você listar aí nos comentários 3. Eu poderia ter mais, porque se eu botasse vários dedos da minha mão, eu poderia comentar aqui. Mas só pega 3 coisas que você pode agradecer a Deus hoje. Ah, Evelyn, eu não acredito em Deus. Bota 3 coisas aí que você agradece ao universo. Você não acredita? Tô aqui te respeitando, tá? Então, bota aí 3 coisas que você agradece ao universo, ou sei lá quem você agradece. Bota aí. A gente tem motivos para agradecer. Tem muito mais motivos para agradecer. Quando eu vi esse vídeo, eu falei assim, cara, Evelyn, pelo amor de Deus, tu sabe? Eu vi um vídeo também do Nonatenho, que eu já sigo ele há muito tempo, e ele era doido. Pensa um garoto doido. Quem me conhece aqui sabe que eu sou assim, engraçada, tal, não sei o quê. E ele despirocado, desculpa a palavra. E ele se converteu, eu fiquei tão feliz, cara, que eu vi ele, dá pra ver a transformação dele. E hoje ele fez um vídeo falando que as pessoas começam a cobrar, né? Tipo assim, aquela questão da... Pessoal que eu sempre falo, né? O povo faz o fiscal, né? O pessoal, em vez de cuidar da própria salvação, que é a salvação individual, o povo fica cobrando as coisas dos outros. E o pessoal tava cobrando alguma coisa dele que eu não entendi. E ele falou assim, gente, eu tô no processo, tem muita coisa que eu ainda não consigo, né? Tipo assim, eu ainda, às vezes eu tô com raiva, eu xingo palavrão, e às vezes, né, eu tenho meus repentes, mas eu tô buscando. E eu acho que nós, como pecadores, a gente tem que buscar mesmo pra sempre, eternamente, porque nós não somos perfeitos. Perfeito só teve um, gente. Só teve um. Então, assim, por que eu comecei a falar isso? Enfim, o que eu queria falar pra vocês é que eu entendo a sua dor. Dá um abraço aqui. Eu entendo a sua dor. Eu entendo você passar por um momento difícil. Eu entendo você achar que não tem esperança. Mas, mano, pensa aí quantas coisas você pode agradecer. Pensa aí que isso aí vai passar, cara. Eu vou falar uma coisa pra você. Às vezes tu entra lá na tua conta, aí tu vê negativo. Aí eu te falo, você vai morrer por causa disso? Você não vai morrer por causa disso não, meu filho. Evelyn, mas vai aumentando os juros e eu não sei como é que eu vou fazer. Mas
Vai acontecer alguma coisa contigo? Vou te prender? Não vai acontecer contigo não, meu amor. Espera. Vai resolver. Se você não pagar, vai caducar. Se chegar um monte de juro abusivo, depois tu pode negociar. Ah, porque eu não consigo emprego. Tu tem saúde? Como é que tá a tua vida aí? Me fala um negócio. Tu pode procurar? Tu pode fazer alguma coisa enquanto isso? Pode fazer um biquinho, alguma coisinha? Tu tem saúde? Então, meu amor, uma hora o emprego vem. Porque o tempo da gente não é o tempo de Deus, né? Ah, porque eu tô sozinha, eu não arrumo ninguém, isso aqui. Tem certeza? Tem certeza que é por isso que tu não tá feliz? Daqui a pouco tu arruma uma pessoa aí, a pessoa boa, feliz, te fazendo feliz, tu tá aí reclamando do mesmo jeito. Tem certeza que é isso mesmo? Problema todo mundo tem. Mas será que realmente é o fim? Será que realmente não tem esperança? E será que é realmente isso que você tá pensando que vai te fazer feliz? Tem certeza que não é. Então a minha palavra de hoje era só pra você refletir. Não vai ser o que você tá passando que vai definir o teu futuro inteiro. Vai, é uma fase, vai passar. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tinha visto uma publicação aqui, ó, que é assim, ó, problema todo mundo tem, mas só paga IPVA quem tem carro, só gasta com material escolar quem tem filho, só paga imposto quem tem faturamento, só tem casa pra arrumar quem tem um teto, só tem louça pra lavar quem tem comida pra comer. Então seu problema está alinhado com as suas bênçãos. Seus problemas estão alinhados com as suas bênçãos. Seus problemas estão alinhados com as suas bênçãos. Presta bem atenção no que eu tô te falando. Então, meu amor, é só uma fase, vai passar. Seja lá o que for. Seja lá o que for. Não quero ficar aqui repetindo. Seja lá o que for, vai passar. E vou te falar mais. Eu tô me corrigindo muito com relação a coisas que a gente declara, né? Então, tipo assim, eu tenho mania de falar assim, porque eu tô ferrada, eu tô isso, eu tô aquilo. Tipo assim, e as palavras têm poder. Então, a gente tem que parar de se amaldiçoar. Então, a partir de hoje, além do exercício das 3 coisas que eu pedi pra você escrever aí, o que você é grato, eu vou te falar pra você fazer um exercício. Declare coisas boas sobre a sua vida. Eu vou conseguir. Eu estou passando por essa fase difícil, mas é só uma fase, vai passar. Eu creio, Senhor. Pelo nome do Senhor Jesus, eu vou vencer, eu vou passar, eu vou conseguir, eu vou não sei o que, eu vou não sei o que lá, seja lá o que for. Então, esse é o exercício que eu quero fazer pra você. E eu queria te falar que, bom, quem já tá aqui há muito tempo sabe, né? Até alguns anos atrás, quando eu comecei, eu era uma menina que saiu de uma casa toda mofada, vou deixar a foto aí pra você. Mas era uma casa, e eu tinha uma casa pra morar, garota, entendeu? O Lucas esse dia me perguntou assim, mãe, porque eu mostrei a casa pra ele, mãe, a sua casa era feia, né, quando você era pequena? Eu falei, era, filho. Aí ele, você gostava dela? Aí eu falei, eu gostava. Aí eu falei pra ele, sabe por que eu gostava? Porque graças a Deus eu tinha uma casa pra morar. Eu não morava na rua. Você imagina aquelas pessoas que moram na rua, filho, que frio que elas sentem, que medo que elas sentem de um ladrão vir fazer uma maldade com elas. Ele falou, mãe, é verdade. E nisso a gente vai conversando e tentando botar ele, a realidade da vida, porque ele não vai passar. Graças a Deus que ele não vai passar. Mas às vezes eu tenho medo dele não passar, porque eu passei e eu sei o lado de cá, entendeu? Então, assim, eu valorizo muito, porque eu estive do lado de lá. Então, tipo, eu sei. E eu antes, pra quem tá aqui há bastante tempo, sabe que eu era uma garota que veio lá dessa casa mofada na Pavuna, que tinha tiroteio direto, entendeu? Que já foi agarrada na rua 2 vezes. Além do abuso que sofreu, já foi agarrada na rua e quase estrupada 2 vezes também indo pra escola, porque era um bairro perigoso. E uma menina que foi viver a vida e passou por muitos momentos difíceis, sabe? Muitos. Eu tive um relacionamento abusivo, tive um momento de desacreditar de tudo. Depois, quando tive essa fase financeira que foi péssima, que a fase financeira acho que é um dos piores males que a pessoa pode passar, porque tira a tua paz, você fica lá pensando, vendo aquela tua conta negativa, a conta que não para de chegar. Mas ninguém vai botar arma na tua cabeça se não for agiota, né? Pelo amor de Deus. Se for agiota aí, eu vou te pedir pra tu ter um pouco de sabedoria. Pega um empréstimo pra quitar aí pro cara não te matar, né? E não tô brincando, tô falando sério. Mas se não for, não tem que se você desesperar. É a condição hoje que você tem, é a arma que você tem hoje. Davi, quando foi lutar, ele não tinha armas. Mas ele tinha uma promessa de Deus, né? Se você for contar a história de Davi aqui, Davi, ele ia lutar com os gigantes. E todo mundo que ia lutar com os gigantes tinha que vestir de armadura, roupas especiais, e que não sei o que lá, e tinha que ser pelo menos grande, né? Também pra lutar com o cara. Ninguém lutava, na verdade, eu acho, com os gigantes, porque todo mundo morria, o cara era gigante. Mas enfim, quando o Davi era pequenininho, Davi era um adolescente que fala na Bíblia. Davi foi lutar, aí o amigo dele pegou e falou assim, bom, já que tu vai lutar, coitado de tu, né? Vista essa armadura aqui, veste essa roupa aqui especial pra tu lutar com esse cara, porque, cara... E o Davi, quando botou a roupa, ficou todo assim, ó, meu Deus, eu não consigo... Que é isso? Não consigo me mexer com essa roupa. E realmente, o amigo que tava querendo ajudar ele, mas na verdade ele tava sobre uma promessa de Deus. Então, tipo assim, ele tirou aquela roupa e falou, não, eu vou.
E ele venceu o gigante, garota. Então, tipo assim, a arma que ele tinha era aquela. Ele não tinha armas, ele não tinha armamento, ele só tinha um estilingue, tá? Depois, se tu quiser, pesquisa a história de Davi aí. Ele só tinha um estilingue e ele acertou de primeira, tá, querida? Então, receba essa benção. Ele não tinha armadura, ele não tinha nada. Ele foi com o que ele tinha. E a arma que tu tem hoje, luta com a arma que tu tem hoje. Luta com a arma e com a armadura que tu tem hoje. É o que você tem hoje? Vai com essa aí mesmo, entendeu? E só vai, porque eu tenho certeza que você vai vencer e você vai conseguir. Não tenho dúvida, não sei nem por que eu tô soltando esse vídeo, porque eu não tenho nem com o editor essa semana, mas eu tô soltando. E é isso que eu queria falar pra você, tá bom? Precisava falar de hoje, era isso. Um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Vou esperar tu comentar aí as coisas que tu é grata, porque senão tu é ingrata, tá? Um beijo.